Eu quero, junto com você, ter a oportunidade de falar sobre avivamento nas cidades. E eu quero ler primeiro Marcos capítulo 16 e versículo 15. E nós vamos entender o que Jesus nos ordenou. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as criaturas. O que Jesus disse? Vão pelo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Também quero ler Jonas capítulo 3 e versículo 10, que diz assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Avivamento, o que é avivamento? Avivamento é o ato de avivar, é de se tornar mais vivo, mais intenso. Você consegue nesta manhã mostrar que você faz parte do avivamento que vai acontecer nesta atualidade da igreja? Você consegue manifestar? Existe o avivamento dentro do seu coração? O avivamento é algo de se avivar. E no inglês eles falam revival, no inglês. No espanhol é renascimento. E no latim é gentleman, o avivamento. Por que eu trouxe essas referências para vocês? Eu quero citar aqui o exemplo de duas cidades que receberam o avivamento e aproveitaram o avivamento. A primeira cidade, cidade de Nínive, Jonatas capítulo 1 e versículo 2. Jonatas capítulo 1 e versículo 2. Deus dá uma ordenança ao profeta Jonas, dizendo assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus dá uma ordenança para Jonas. Jonas faz tudo aquilo que ele deveria não fazer. Jonas foge da presença do Senhor. Foge da presença do Senhor, pega um navio para Tarsis, foge daquilo que o Senhor lhe ordenou. Conhecemos a história. Por que Jonas não quis ir pregar para Nínive? Nínive é uma cidade onde o povo que morava lá, os assírios, eles eram sanguinários, eles eram violentos, e com certeza Jonas poderia ser morto ao levar essa mensagem de repreensão para aquele povo. A cidade de Nínive, ela foi fundada por Nimrod. Nimrod é filho de Cuxi. Cuxi é filho de Ken. Ken é um dos filhos de Sem, lá de Noé, lembra? Então, estamos falando que Nínive foi fundada pela quarta geração dos filhos de Noé. Então essa cidade estava vivendo um período de crueldade, e Deus ordena para que Jonas vá, pregue a essa cidade, para que ela seja destruída. Jonas capítulo 3 e versículo 2 fala: vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Mas acontece algo diferente. Jonas vai, não vou me ater aqui às dificuldades que Jonas sofreu, a forma que Deus fez com que ele viesse novamente para Nínive. Não vou me ater a isso, não é o objetivo dessa manhã. Mas Jonas, no capítulo 3 e no versículo 5, no capítulo 3 e versículo 2, Jonas vai à cidade de Nínive e prega caminho de um dia. Diz a palavra que a cidade de Nínive, para você percorrer toda ela, você gastaria entre 3 a 4 dias. Jonas gasta apenas um dia e prega sobre aquela cidade. E Jonas capítulo 3, versículo 5 diz assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum
E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. O povo que estava prestes a ser destruído acreditou na mensagem do profeta Jonas, e eles se arrependeram e se colocaram diante do Senhor e creram. Quando as notícias, versículo 6, chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre a cinza. O próprio rei decretou jejum nacional. Aquela cidade se arrependeu. Houve um grande avivamento sobre aquela cidade, porque eles se arrependeram dos seus pecados. A outra cidade que eu quero citar é a cidade de Sicar, em Samaria. Você conhece a história. Jesus cria um meio e passa por Samaria. João capítulo 4 e versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. E em Samaria ele vai ao poço de Jacó. E ele encontra-se com uma mulher samaritana. E ele começa um diálogo com essa mulher samaritana. E essa mulher samaritana começa a lhe fazer perguntas. E Jesus começa a falar para ela a função dele, o que ele veio fazer. E em dado momento Jesus pede água para ela, e ela fala assim: como você pode me pedir água? Se você é judeu e eu sou samaritana, nós não conversamos um com o outro, nós não temos intimidade. Aí Jesus fala assim: se você soubesse a água que eu lhe tenho, você pediria essa água e eu lhe daria essa água, e nunca mais você teria sede. E a mulher reconhece que aquele homem que ela estava falando era o Cristo. E ela fala assim: eu sei que o Cristo há de vir, e quando ele vier, ele vai nos explicar todas essas coisas. Jesus se põe junto a ela e fala assim: eu sou o Cristo. E ela acreditou nessa mensagem. Aí o que acontece? A mulher deixa o cântaro, vai para a cidade e anuncia aos homens daquela cidade de Sicar. Eu não estou me atendo aqui, está em João capítulo 4, agora eu estou lá no versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Irmãos, essa mulher aqui era uma mulher que não tinha uma boa reputação, e ela foi na cidade de Sicar e anunciou essa mensagem, e as pessoas acreditaram nela, e eles vieram até Jesus. Versículo 29, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Versículo 30. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado por a mulher: e ele me disse tudo o que tinha feito. Versículo 42. E disseram-lhe a mulher: agora cremos, não somente porque você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que realmente este homem é o Salvador do mundo. Houve avivamento sobre a cidade de Sicar, tudo por causa de uma mulher que acreditou na mensagem, foi lá, falou para eles vieram, ouviram, sentiram e viveram esse avivamento. Eu poderia aqui citar várias passagens, mas eu quero me ater a algumas coisas agora, algo mais atual para você. Quero falar sobre a cidade de Almolonga, na Guatemala. Em 1960, mais ou menos, década de 60, um pastor chamado Mariano Riscachi, um pastor muito esforçado, ele começa a orar e buscar a Deus. E na sua pequena comunidade ele começa a orar para que Deus expulsasse os demônios e que Deus libertasse aquele povo daquela cidade dos vícios da bebida. E ele convoca o povo e o povo começa a orar. E naquela cidade de Almolonga, na Guatemala, Deus se move de uma maneira sobrenatural sobre aquele lugar. Havia na cidade, uma pequena cidade de 5, 6 mil habitantes nessa época. Mais de 8 cadeias havia naquela cidade, e as cadeias estavam lotadas, porque o nível de violência, de bebedeira, de crueldade naquela cidade era muito grande.
Quando ocorre esse avivamento neste lugar, as cadeias são fechadas, porque não há mais pessoas para serem colocadas nas cadeias. Um grande avivamento acontece nessa cidade, e o poder de Deus se demonstra sobre esse lugar. 1960, estamos falando de coisa de 50, 60 anos. Um grande avivamento aconteceu nessa cidade. Quero falar também sobre um grande avivamento que aconteceu na cidade de Los Angeles, na Califórnia, mais propriamente na rua Azusa, número 312, onde um pastor, filho de escravos, William Joseph Seymour, começa uma reunião de oração e faz um propósito nessa reunião de oração. Convoca o povo da sua pequena igreja e diz assim: vamos orar e jejuar por 10 dias. E eles começam a orar e jejuar por 10 dias. E o poder do Espírito Santo desce de maneira sobrenatural sobre aquela cidade, sobre aquele lugar, que as pessoas, quando estavam quadras de distância daquela rua, elas já sentiam o poder do Espírito Santo sobre a vida, porque Deus desceu de forma sobrenatural sobre a rua Azusa. E todos nós sabemos da influência que este acontecimento veio para nós. Quero falar sobre o país de Gales, outubro de 1904, quando um homem chamado Evan Roberts se coloca diante da presença do Senhor para orar, para buscar e para pregar. E Deus derrama do seu poder sobre aquela cidade, a cidade de Logor, no país de Gales, de maneira sobrenatural. Evan Roberts, ele começa a orar quando ele tem 13 anos de idade. E Deus coloca uma mensagem sobre ele, para que ele orasse por um avivamento grande sobre aquela cidade. E ele faz uma oração simples, dizendo: Senhor, me enche com o seu Espírito, para que eu possa falar para os meus amigos de infância sobre o seu evangelho, sobre a sua obra. E aos 26 anos, 13 anos depois, há um avivamento tremendo sobre o país de Gales. Mais de 100 mil pessoas se convertem ao Senhor. Por quê? Uma pessoa se coloca diante de Deus para fazer a sua vontade. O avivamento ocorre sobre o país de Gales e é influenciado em todo o mundo por causa de uma pessoa. Nós estamos vivendo e falando sobre o avivamento. E avivar, se você for procurar, é algo que vai mexer com você, vai mudar a sua vida. Porque a primeira coisa que precisa, quando você busca um avivamento, é uma mudança de vida. Nós falamos isso essa semana nos grupos pequenos. Avivar significa mudar. Avivar significa ter uma nova conduta diante do Senhor. E eu quero te perguntar nesta manhã: o quanto você está disposto em mudar? O quanto você está disposto a avivar? O quanto você está disposto a mudar a sua condição de vida? Billy Graham disse assim, que o avivamento não é descer com um grande tambor rua abaixo. O avivamento é subir com muito choro e com muita oração o caminho do Calvário. Avivamento não é barulho, avivamento é mudança. Avivamento não é barulho, avivamento é postura. Avivamento é se colocar diante do Senhor de uma forma que você nunca mais vai ser igual. Pastor Saed Abedini diz assim: avivamento não é medido
por quantas horas de serviço ou de culto damos à nossa igreja ou ao nosso ministério. Avivamento é medido pelo movimento do Espírito Santo de Deus e o derramamento da sua graça. Não é 1h30, 2 horas que você passa aqui. Não é 1 hora que você vem na segunda-feira no culto de oração e intercessão. Não é 1 hora, 1h30 que você vai no teu grupo pequeno. Avivamento não é isso. Avivamento é o tempo que você dedica a sua vida ao Senhor, pedindo para que Ele derrame sobre você o Espírito Santo. É o tempo que você passa na tua casa, é o tempo que você passa nas madrugadas, é o tempo que você passa em contato com Ele. Isso é avivamento. D.M. Penton disse assim: o avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo prestes a se tornar um cadáver. Você acha que o Espírito Santo pode criar o avivamento sobre a tua vida nessa manhã? Você acha que isso pode acontecer? Eu tenho algo aqui que essa madrugada eu lutei muito com o Senhor, porque eu fiquei imaginando se realmente isso era válido falar, se isso era válido mover, porque isso aqui vem até mesmo impactar a minha vida. Afinal de contas, a mensagem ela impacta primeiramente as nossas vidas. E eu gostaria de saber, você está disposto a viver o avivamento? Quem está disposto a viver o avivamento? Fique em pé. Vocês que estão de pé, estão dispostos a viver o avivamento? Vocês querem viver o avivamento que a igreja vai receber nesses últimos dias? Amém? Agora sente-se então, mais uma vez. Eu vou trazer aqui um documentário, algo que foi aplicado no país de Gales. Evan Roberts, quando começava as suas pregações, eu pulei bastante aqui porque eu acho que eu vou me perder em algum ponto aqui. Evan Roberts, quando estava iniciando as suas preleções, e que ele falava para as pessoas: você quer receber o avivamento? Você quer receber o avivamento? Sim. A primeira coisa que Evan Roberts incentivava as pessoas para quem ele falava era assim: o avivamento só virá se houver uma confissão pública de qualquer pecado não confessado. O avivamento só virá se eu confessar os meus pecados diante de Deus e dos homens, algo que eu não confessei. 1 João, capítulo 1 e versículo 9, diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O avivamento só virá se nós temos algum pecado que nós fizemos e que nós não confessamos. O avivamento só vai vir na tua vida se você confessar esse seu pecado. Essa semana, irmãos, eu tive uma luta muito grande essa semana. E por algum momento eu briguei com uma irmã aqui da igreja, porque eu não tinha com quem brigar. Eu achei que ela deveria ser essa pessoa com quem eu deveria brigar, e eu briguei com ela. Eu poderia brigar com qualquer pessoa, menos com ela. Então, diante do Senhor e dessa igreja, nessa manhã, eu quero pedir perdão para a irmã Amanda, porque eu discuti muito com ela, porque a gente teve uma situação muito difícil essa semana num negócio que nós fizemos. E eu quero pedir perdão. O esposo dela está ali. E que Deus possa me perdoar, porque realmente foi algo muito tremendo na minha vida. Avivar, irmãos, é você confessar aquilo que você fez, aquilo que você fez de errado, aquilo que você faz de errado. Eu não sei como é que vocês estão vivendo, mas a gente está passando por um funil tão grande. Sabe, nós estamos vivendo nesse país há 2 anos e meio, parece que são 2 anos e meio de funil, onde tudo aquilo que não agrada ao Senhor está saindo. E ainda tem muita coisa, porque eu sou falho e sou pecador, mas avivamento só vai vir na minha vida e na sua vida se você confessar os pecados que você ainda não confessou.
1 João capítulo 1, versículo 1 e 9 diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Tem alguém nessa manhã que tem coragem de ficar em pé e falar: eu peço perdão por algo que eu cometi e que eu ainda não falei? Tem alguém? Você quer falar? Vamos perdoá-lo. A igreja quer perdoá-lo. Isso é avivamento. Tem mais alguém que tem coragem? Tem mais alguém que tem coragem? Você não está buscando avivamento. Buscar avivamento é confessar diante de Deus e dos homens o pecado não confessado e abandoná-lo. Isso é avivamento. Nós não queremos somente um barulho na nossa igreja, nós queremos um avivamento. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Talvez você não consiga falar tal qual o Cássio falou. Existe alguém nessa manhã que gostaria de pedir perdão por algum pecado não confessado? Fique em pé. Você não vai precisar falar, só fique em pé. Alguém que gostaria de pedir perdão por um pecado não confessado? Fique em pé. Mais alguém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queremos viver o avivamento. Oh, aleluia. Vocês que estão em pé, vocês não precisam falar publicamente o pecado de vocês para nós agora. Mas vocês querem levantar a mão e dizer assim: eu não vou mais praticar esse pecado. Quer fazer isso? Diga: eu não vou mais praticar isso. Diz a palavra de Deus: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Senhor, eu estou aqui orando agora, Senhor, por esses homens e mulheres que estão de pé e que estão confessando diante de Ti publicamente, Senhor, o seu pecado. E eles estão dizendo, Senhor, que não vão mais praticar este pecado. Deus, nesta manhã os perdoa, joga este pecado no mar do esquecimento, para que eles não se lembrem mais, pois para Ti é o reino, a glória para todos sempre. Amém. Pode se sentar. Buscar avivamento
é a necessidade de obedecer prontamente o Espírito Santo. João capítulo 16 e versículo 13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Quantos nessa manhã, levantando a sua mão, querem dizer assim: eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Receber o avivamento é fazer uma quarta coisa a mais. E nós vamos finalizar por aqui. Que diz assim: confissão de Cristo Jesus abertamente. Romanos 10 e 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Amém? Amém? Agora você fique de pé. Nós queremos o avivamento sobre as nossas vidas. Eu falei para vocês que era apenas um lanchinho. A coisa boa vem à noite. Era só um lanchinho. Você quer o Espírito Santo de Deus? Você quer viver o avivamento? Você confessa que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida? Você confessa que Ele é o teu Senhor? Você confessa que Ele é o teu Salvador? Você acredita que Ele pode e vai mudar a sua vida? Você acredita que Ele pode resolver os seus problemas? Você acredita que Ele pode mudar a situação da tua família, a situação do teu lar, a situação da tua cidade, a tua situação do teu país? Você acredita que Deus pode mover essa igreja aqui em Marieta para um grande avivamento que nós teremos nesse país? Você acredita nisso? Então fale assim ao Senhor: Senhor, eu acredito em Ti. Busque ao Senhor agora, diga: Senhor, eu acredito em Ti. Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu sei que o Senhor é tudo sobre a minha vida. Senhor, eu acredito que o Senhor pode fazer algo sobre mim. Comece agora a buscar sobre isso, sobre a tua vida. O avivamento virá sobre você quando você reconhecer Cristo e quando você se colocar na presença dEle. Foram apenas 10 pessoas. Foram apenas um grupo de homens e mulheres. Foram apenas 120 reunidos num cenáculo. Foram apenas algumas reuniões, mas o Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles lugares. A Rua Azusa 312 não comportava mais do que 30 pessoas. E o mover do Espírito Santo naquele lugar foi tão grande que de quarteirões as pessoas conseguiam sentir a presença do Senhor. Nós estamos muito mais do que 30. Nós estamos muito mais do que 120. Nós estamos muito mais do que uma pequena quantidade de pessoas. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que o avivamento pode vir nas nossas vidas. Aleluia. Esse é o seu momento para você dar glória a Deus. Esse é o teu momento para você adorar a Deus. Esse é o seu momento para você levantar as suas mãos, colocar diante do Senhor os seus propósitos, as suas necessidades. Queremos viver o avivamento, mas nós temos que ter uma mudança de vida. Queremos viver o avivamento, mas nós temos que ter uma mudança de postura. Queremos viver o avivamento, mas nós precisamos mudar. Eu te convido nessa manhã a mudar. Eu te convido nessa manhã a mudar a sua direção. Eu te convido nessa manhã a mudar o seu propósito. Eu te convido nessa manhã a mudar o seu pensamento. Eu te convido nessa manhã a mudar o seu estilo. Eu te convido nessa manhã a você mudar a sua postura diante do Senhor. Diante do Senhor. Diante do Senhor. Quando uma igreja ora, o céu se abre. Quando uma igreja ora,
Não há demônios que resistem dentro daquela igreja. Quando uma igreja ora, as enfermidades saem. Quando uma igreja ora, o Espírito Santo desce. Quando uma igreja ora, línguas repartidas como que de fogo caem sobre nós. Quando uma igreja ora, Deus move o lugar aonde estão. Quando uma igreja ora, aleluia. Move esse lugar, Senhor. Move esse lugar mais uma vez. Move esse lugar mais uma vez, Senhor. Move, Senhor, este lugar. Move a vida deste meu irmão. Move a vida dessa minha irmã. Move, Senhor, esse jovem. Move, Senhor, esse homem, essa mulher. Move, Senhor, essa situação dessa pessoa. Move, Senhor, nesta manhã as nossas vidas. Eu estou apenas te dando a oportunidade de você adorar a Deus. Não estou fazendo mais nada aqui além de te dar a oportunidade. Eu falei para você que era só um lanchinho, é só uma entrada, porque o que eu penso mesmo, que avivamento, ele está aí dentro de você, ele está dentro do teu coração, ele está dentro da tua vida, ele já está em você, basta somente que você coloque para fora. Avivamento, irmãos, não é esperar que alguém venha aqui dizer o que você precisa fazer. Avivamento é você demonstrar aquilo que você já tem aí dentro. Avivamento é só você demonstrar aquilo que você tem aí dentro. Aleluia.